Pense em quantas vezes você conheceu alguém que parecia ser um verdadeiro homem de Deus. Alguém que falava sobre a Bíblia com facilidade, frequentava todos os cultos, orava em voz alta com autoridade. Mas com o tempo, algo começou a parecer estranho. Suas atitudes não batiam com suas palavras. Suas decisões, seus relacionamentos, sua maneira de tratar os outros, tudo isso parecia contradizer o que ele pregava. E então surge a pergunta: será que ele é mesmo um homem de Deus ou apenas alguém profundamente religioso, mas espiritualmente vazio? Hoje nós vamos revelar os sinais ocultos que podem estar passando despercebidos e que revelam a diferença gritante entre um verdadeiro homem de Deus e um religioso que apenas aparenta piedade. E o mais importante, o último sinal que vamos apresentar é o mais poderoso e revelador de todos, e pode transformar completamente a sua maneira de avaliar um relacionamento. Sim, pode ser que você esteja envolvida com alguém que nunca foi o que parecia ser. E isso precisa ser confrontado. Se você está chegando agora no canal A3 com Deus, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, comentar sua opinião sobre o tema e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Hoje vamos falar com profundidade, com base na psicologia crítica dos relacionamentos e, acima de tudo, na luz da palavra de Deus. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a forma como você se relaciona e como enxerga os homens que dizem ser de Deus. Imagine uma árvore frondosa, bonita por fora, mas que por dentro está oca. O vento sopra e ela balança, resiste, até que chega um momento em que ela cai, porque não tem raiz profunda, não tem estrutura. Assim são os religiosos. São os que sabem usar a linguagem certa, que sabem se vestir de forma aceitável dentro da cultura eclesiástica, mas que não têm a presença do Espírito Santo moldando suas ações no dia a dia. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 27, disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Essa passagem nos leva ao nosso primeiro sinal de alerta. O homem religioso se preocupa com a aparência mais do que com o caráter. Ele quer parecer bom, quer ser admirado como espiritual. Está preocupado com o que os outros vão pensar dele. Ele vive para o olhar da igreja, não para o olhar de Deus. E aqui a psicologia crítica nos ajuda a entender um ponto essencial. Segundo Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia analítica, quando alguém projeta uma imagem excessivamente santa ou perfeita, ele está muitas vezes escondendo um ego inflado e uma sombra não resolvida. Ou seja, ele mascara suas falhas com religiosidade. O verdadeiro homem de Deus, ao contrário, não se preocupa em parecer perfeito. Ele é vulnerável. Ele reconhece seus pecados, se arrepende, busca crescimento constante. Em 1ª carta de João capítulo 1, versículo 8, está escrito: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O religioso vive para negar isso. O homem de Deus vive para confessar e ser transformado. Segundo sinal, o religioso sabe falar sobre Deus, mas não sabe amar como Deus ama. Ele pode até citar versículos, pregar com eloquência, mas trata as pessoas com arrogância. Em seus relacionamentos, tende a ser controlador, crítico e muitas vezes frio emocionalmente. Ele não desenvolveu o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, a Bíblia é clara: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não são opcionais, são evidências. Se você está se relacionando com alguém que diz ser homem de Deus, mas é impaciente, agressivo, irônico ou indiferente às suas emoções, isso é um sinal claro de religiosidade sem transformação. A psicologia crítica, especialmente nos estudos de Rollo May, aponta que a espiritualidade autêntica sempre se manifesta no amor concreto ao próximo. O homem religioso usa a fé como ferramenta de domínio. O homem de Deus
Usa a fé como caminho de entrega e serviço. E aqui vai uma pergunta direta para você refletir e comentar. A pessoa com quem você está se relacionando te aproxima de Cristo ou apenas te prende a um padrão de comportamento religioso? Terceiro sinal. O religioso é moralista, mas não é justo. Ele julga os outros com dureza, mas passa pano para seus próprios erros. Tem sempre uma desculpa para justificar seus pecados, enquanto aponta com severidade as falhas alheias. Jesus combateu esse tipo de comportamento com firmeza. Em Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12, Jesus fala da oração do fariseu que dizia: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Veja, esse homem se colocava acima dos outros em nome da sua religiosidade. A crítica acadêmica cristã tem discutido amplamente esse fenômeno. Paul Tillich, renomado teólogo existencialista, fala sobre a religiosidade neurótica, em que a fé é usada como mecanismo de defesa para evitar o confronto com as próprias fraquezas humanas. O religioso é muitas vezes moralmente rígido, porque não tem coragem de olhar para dentro. O homem de Deus, por outro lado, é justo. Ele sabe que todos pecaram, como está em Romanos capítulo 3, versículo 23, e por isso ele oferece graça, compreensão e misericórdia, porque sabe o quanto ele mesmo precisa disso. Estamos apenas começando, e eu te digo, o que você vai descobrir ainda hoje pode abrir seus olhos para uma verdade que talvez você nunca tenha considerado antes. Há homens dentro da igreja que são especialistas em parecer espirituais, mas são mestres da manipulação emocional e da frieza relacional. Eles não são homens de Deus, são religiosos mascarados. E no final deste vídeo, o último sinal será o mais revelador de todos, porque ele desnuda até o mais sutil dos disfarces. Não perca. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: quero discernimento para reconhecer o verdadeiro homem de Deus. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal A3 com Deus, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais nessa análise. Prepare-se, porque as máscaras vão cair. Agora que já falamos sobre 3 sinais que diferenciam um verdadeiro homem de Deus de um religioso apenas de aparência, precisamos aprofundar ainda mais essa análise. O próximo sinal que vamos revelar pode te surpreender, porque muitas pessoas não percebem o quanto ele é perigoso. Ele revela a verdadeira motivação do coração de um homem que se diz cristão, mas não vive o evangelho de forma genuína. O quarto sinal é este: o homem religioso usa Deus como uma ferramenta para seus próprios interesses. Ele pode parecer muito espiritual, mas no fundo, ele busca a Deus por conveniência, não por amor. Para ele, a fé é um meio de conseguir status, reconhecimento ou até benefícios pessoais. Pode ser que ele queira subir em cargos dentro da igreja, ser admirado, impressionar pessoas ou até mesmo conquistar um relacionamento. Ele ora, jejua e fala de Deus, mas sempre com um propósito escondido: satisfazer seu próprio ego ou atingir seus próprios objetivos. Jesus confrontou esse tipo de atitude de maneira muito firme. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele disse: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Perceba que Jesus está falando de pessoas que oravam. Ou seja, elas praticavam um ato espiritual, mas com uma motivação errada. E a psicologia dos relacionamentos nos ensina que pessoas assim, muitas vezes, se aproximam dos outros não porque realmente se importam, mas porque veem uma oportunidade de ganhar algo em troca. Isso pode se manifestar de várias formas, desde homens que entram em ministério só para ter autoridade e poder, até aqueles que usam versículos bíblicos para manipular e controlar suas parceiras. O verdadeiro homem de Deus não busca o Senhor para obter vantagens, mas porque Ele é tudo o que importa. Ele sabe que sem Deus não há propósito, não há identidade, não há vida. Ele não precisa usar a Bíblia para se promover, porque sua vida já reflete a verdade de Cristo. Agora pense, você já se relacionou com alguém que usava Deus como desculpa para manipular suas decisões? O quinto sinal é ainda mais alarmante.
O religioso foca em regras e rituais, mas não entende a graça. Ele se prende a tradições, a normas externas, a regras humanas, mas não vive a verdadeira transformação do Evangelho. Ele mede a espiritualidade das pessoas por critérios superficiais. A roupa que usam, os lugares que frequentam, a forma como falam. Para ele, ser cristão é cumprir uma lista de obrigações, e não um relacionamento vivo com Deus. Isso é exatamente o que Jesus combateu nos fariseus. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, ele disse: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A psicologia crítica dos relacionamentos mostra que, quando uma pessoa tem uma fé baseada apenas em regras, ela se torna dura, inflexível e insensível às necessidades emocionais dos outros. E aqui está um ponto fundamental. Um relacionamento saudável não é baseado no medo e na obrigação, mas na liberdade e no amor genuíno. Se você está com alguém que te pressiona constantemente com regras, mas nunca demonstra graça, cuidado. O verdadeiro homem de Deus entende que a obediência a Cristo nasce de um coração transformado, não da imposição de um sistema religioso. Agora, eu quero que você pense sobre isso. A pessoa com quem você se relaciona te faz sentir aprisionada ou te leva a experimentar a verdadeira liberdade em Cristo? E se você já identificou algum desses sinais no seu relacionamento ou em alguém próximo, continue assistindo, porque os próximos sinais vão revelar ainda mais sobre a diferença entre um homem transformado pelo Evangelho e um mero religioso. E lembre-se, o último sinal que vamos apresentar hoje é o mais revelador de todos. Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, deixar seu like e compartilhar este vídeo. E diga nos comentários: eu quero viver a verdadeira graça de Deus. Estamos prestes a chegar em um ponto crítico dessa análise. No próximo segmento, vamos expor um dos maiores perigos de se envolver com alguém que só tem aparência de piedade. Fique atento, porque isso pode salvar seu coração de muito sofrimento. Agora chegamos a um ponto decisivo. Se até aqui você já percebeu que alguns desses sinais podem estar presentes em alguém que você conhece, ou até mesmo na sua própria vida, preste muita atenção no que vamos revelar a seguir. O próximo sinal expõe um dos maiores perigos de se envolver com alguém que se diz cristão, mas não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. O sexto sinal é este: o homem religioso tem um coração endurecido e não se deixa corrigir. Ele pode saber muito sobre a Bíblia, pode argumentar sobre teologia, pode ter um discurso convincente, mas no fundo, ele não aceita ser confrontado. Quando alguém o questiona, ele reage com orgulho. Ele se justifica, se defende, ataca os outros, mas nunca se humilha diante de Deus. Jesus lidou com esse tipo de pessoa durante todo o seu ministério. Em João capítulo 5, versículos 39 e 40, ele disse aos fariseus: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Veja bem, eles conheciam a palavra, mas não tinham vida, porque se recusavam a se render ao próprio Deus. E na psicologia dos relacionamentos, isso tem um nome: mecanismo de defesa do ego. Pessoas que não aceitam correção geralmente sofrem de uma visão inflada de si mesmas. Segundo Alfred Adler, um dos grandes estudiosos da psicologia individual, essas pessoas costumam criar uma espécie de armadura psicológica para não lidar com suas fraquezas. Elas desenvolvem orgulho, arrogância e resistência à mudança. Agora, pense no seguinte: a pessoa com quem você está se relacionando aceita correção ou sempre acha que está certa? O verdadeiro homem de Deus tem um espírito ensinável. Ele pode até errar, porque todos erramos, mas ele reconhece suas falhas, pede perdão e busca crescer. Provérbios capítulo 12, versículo 1, diz: O que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Se alguém se recusa a ser corrigido, isso é um alerta grave.
Relacionar-se com uma pessoa assim pode ser extremamente perigoso, porque significa que ela nunca vai admitir seus erros e sempre vai colocar a culpa nos outros. Agora vamos para um dos sinais mais destrutivos de um homem religioso. Ele tem uma espiritualidade sem amor e sem misericórdia. Sétimo sinal. Ele se preocupa mais com o que as pessoas fazem do que com quem elas são. Ele se torna um juiz severo, rápido para criticar, mas lento para perdoar. Sua fé não é vivida no amor, mas na frieza. Você já conheceu alguém que parecia estar sempre pronto para apontar o pecado dos outros, mas nunca oferecia graça e compaixão? Isso é exatamente o que Jesus condenou nos fariseus. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele disse: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. O problema do religioso não é a falta de conhecimento, mas a falta de amor. Ele sabe falar sobre Deus, mas não sabe viver como Cristo. Ele exige santidade dos outros, mas não se esforça para amar como Jesus amou. E aqui entra uma reflexão fundamental da psicologia crítica dos relacionamentos. Sem amor, toda a espiritualidade se torna vazia e opressora. A espiritualidade autêntica é transformadora, restauradora, cheia de graça. Relacionamentos baseados na frieza religiosa sufocam, destroem a autoestima e geram um profundo senso de inadequação. E eu te pergunto, a pessoa com quem você se relaciona demonstra o amor de Cristo ou apenas impõe regras e exigências? Se a resposta for que essa pessoa é rígida, inflexível, dura e sem misericórdia, é um grande sinal de alerta. O verdadeiro homem de Deus entende que a santidade sem amor se torna apenas religiosidade morta. E agora, chegamos ao ponto mais crucial deste vídeo. Se até aqui você achou que esses sinais eram fortes, o último será o mais revelador de todos. Antes de continuar, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal A3 com Deus, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E escreva nos comentários: eu escolho um amor baseado na graça, não na religiosidade. Prepare-se, porque agora vamos expor o sinal definitivo, aquele que revela sem sombra de dúvida quem é realmente um homem de Deus e quem apenas usa a religião como fachada. Chegou a hora de revelarmos o sinal mais importante, o mais profundo e, ao mesmo tempo, o mais negligenciado quando falamos sobre a diferença entre um homem de Deus e um homem apenas religioso. Esse sinal é a raiz de todos os outros, o fundamento que sustenta a verdadeira espiritualidade. Se esse último ponto estiver ausente, todos os demais caem por terra. O oitavo e último sinal é este: o verdadeiro homem de Deus tem uma vida de intimidade com o Pai, enquanto o religioso tem apenas uma performance pública. Pense com sinceridade. Quantas vezes você viu pessoas com aparência de santidade, com uma linguagem cheia de jargões evangélicos, mas cujas atitudes revelavam uma distância enorme do coração de Deus? Quantas vezes você mesmo sentiu que alguém falava em nome de Deus, mas agia de forma fria, autoritária ou até manipuladora? O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, nos alerta sobre isso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. É uma exortação clara. Não basta parecer, é preciso ser. A psicologia crítica contemporânea, especialmente nos estudos de Carl Rogers, destaca que a autenticidade é a base dos relacionamentos saudáveis. Ou seja, o que a pessoa é no íntimo deve estar alinhado com o que ela expressa exteriormente. No contexto cristão, isso significa que o homem de Deus não vive para o palco, vive para o secreto. Jesus foi muito claro sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A vida espiritual verdadeira não acontece nas redes sociais, nem no púlpito, nem nos olhos dos outros. Ela acontece no secreto, na intimidade com Deus, quando ninguém está vendo. Um homem que não tem vida com Deus no secreto dificilmente poderá conduzir um relacionamento de forma saudável.
Ele será movido por impulsos, orgulho e convenções sociais. Sua espiritualidade será apenas uma casca. Ele pode até frequentar a igreja, cantar louvores e participar de atividades religiosas, mas se não tem um relacionamento real com Deus, ele não está apto para amar de verdade. Porque quem não ama a Deus de todo o coração, também não saberá amar alguém com a profundidade e a entrega que um relacionamento cristão exige. O amor que apenas vem da força humana se desgasta, mas o amor que flui de uma conexão com Deus é restaurador, paciente, cheio de misericórdia, perdão e verdade. É por isso que esse último sinal é o mais importante. Ele revela onde está o coração do homem, na presença de Deus ou no palco da religião. E agora é hora de você refletir. A pessoa com quem você está construindo um relacionamento tem uma vida com Deus no secreto? Ou tudo que ela faz é para os outros verem? Você vê frutos de arrependimento, transformação e humildade? Ou apenas frases ensaiadas e posturas religiosas? Se essa reflexão está te confrontando, saiba que esse é um bom sinal. Deus não revela essas verdades para nos condenar, mas para nos libertar. E talvez hoje seja o seu chamado para sair de relacionamentos superficiais, guiados pela aparência, e buscar um relacionamento baseado na verdade do Evangelho. E se você está solteiro ou solteira, esse é o momento de ajustar suas expectativas. Pare de procurar apenas alguém que frequenta a igreja ou que fala de Deus. Comece a observar os frutos. Ele vive o Evangelho no secreto? Ele aceita a correção? Ele ama com graça? Ele tem fome pela palavra e sede de justiça? A Bíblia diz em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Ou seja, o verdadeiro homem de Deus vive como Jesus viveu. E agora, para encerrar, eu quero que você responda nos comentários. Você consegue identificar hoje quem é um verdadeiro homem de Deus e quem é apenas religioso? O que mais te marcou nesse vídeo? Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você está comprometido com a verdade. Que o Espírito Santo continue revelando e direcionando seu coração. E se este vídeo falou com você, se inscreva agora no canal A3 com Deus. Curta, comente e compartilhe com alguém que precisa desse alerta. Lembre-se, conhecer a verdade é o primeiro passo para viver a liberdade que Cristo conquistou por você. Que Deus te abençoe.